In progress. Bem-vindos novamente, pessoal. Vamos lá, vamos conversar sobre a intenção dessa nosso encontro de hoje. Nós estamos na segunda semana nas nuvens, é um evento que várias comunidades Salesforce, junto com o apoio das comunidades MuleSoft, Tableau, estão fazendo para ter um compartilhamento maior de informações sobre todas essas ferramentas, essas clouds que a Salesforce tem, para enriquecer o nosso conhecimento e sempre colocar uma ferramentinha a mais na nossa linha de conhecimentos. Segunda semana, uma informação sobre os próximos eventos dessa comunidade aqui. Então, dia 21 de março vai ter uma revisão do TDX. Domingo eu estou partindo para o TDX em São Francisco. Então, depois, quando eu retornar, eu vou fazer um resumão do que aconteceu lá, do que foi falado de novo lá no TDX, por ser um evento bastante mais técnico do que o Dreamforce, né? O Dreamforce tem todo um evento de show, de marketing, vendas, e o TDX realmente sempre é mais focado para a parte técnica. Então, tipo assim, a concentração de desenvolvedores e arquitetos é muito maior do que no Dreamforce. Então, depois, quando eu retornar, eu vou fazer um resumão e eu vou estar apresentando para vocês no dia 21 de março. Depois disso, nós vamos ter em abril, vou falar sobre certificações para desenvolvedores, né? O caminho das certificações que existe hoje para os desenvolvedores. Não só as certificações básicas, mas tudo que leva o caminho de desenvolvimento dele, né? E também nós vamos falar sobre uma coisa que está sendo comentada bastante, né, nas nossas comunidades, no LinkedIn, tudo, essa parte da imigração, ir ou não ir, né? Eu tenho um colega, um amigo, que foi para Portugal e a gente vai contar com todo esse período de que ele passou em pesquisando, verificando o que é necessário e o que não é necessário para essa ida para Portugal, que é o Gianás. Também é um líder da comunidade de administradores de Curitiba. Então, ele vai estar compartilhando com a gente bastante informações sobre esse tema, assim, que está tocando bastante na nossa porta, né? Sair ou não sair do Brasil, o que a gente tem que fazer, o que a gente não deve fazer. Então, vai ser bem interessante esse dia também, tá bom? Um pouquinho sobre mim, né? Maurício Alexandre Silva, alguns já me conhecem, eu sou arquiteto técnico de solução. E você pode me achar no Twitter, no LinkedIn, no Trailhead e também no YouTube. No YouTube eu também vou estar postando essa nossa apresentação de hoje, junto também no canal da comunidade, no Trailblazer. E também o Renato vai estar postando nas comunidades MuleSoft, nos canais que ele tem essa nossa reunião e evento de hoje, beleza? Sem mais delongas, agradeço em primeira mão o Renato pelo tempo e pelas informações que ele vai compartilhar. É uma honra em ter uma pessoa de uma outra comunidade falando de uma ferramenta que nem eu falei no início, que eu julgo extremamente necessária, nós, desenvolvedores, entendermos e conhecermos. Beleza? Então, vamos passar agora a apresentação para ti. Maravilha, Maurício. Boa noite a todos. Queria agradecer aí a presença de vocês. Maurício, obrigado pelo convite. Para mim é um grande prazer estar aqui hoje com vocês. Eu acho que para aparecer aqui o compartilhar, Maurício, eu não sei se você tem que parar de compartilhar antes. Eu vou parar agora. Tá bom. Então, deixa eu compartilhar aqui minha tela, só um minuto. Maravilha. Me avisem, por favor, se está aparecendo aí o slide. Está. Ah, show de bola. Só um detalhe, desculpa te interromper. Pessoal, vocês podem ir fazendo perguntas no chat, tudo, e assim que o Renato vai tendo tempo, eu vou questionando ele a respeito das dúvidas que vocês vão tendo, tá ok? Maravilha.
Bom, pessoal, evento incrível esse, né? A Semana das Nuvens. Quero parabenizar aí, né, o pessoal que organizou. Realmente um evento bem relevante, né? E é um prazer a gente estar aqui no quarto dia falando de Murisoft. Eu quis trazer um tema aqui hoje, né? Eu imagino que boa parte do público que está aqui hoje são profissionais Salesforce que ou já tiveram, às vezes, algum contato com o Muli, ou às vezes não tiveram, mas já ouviram falar, né? Então, a ideia é trazer essa visão, né, de como que um profissional Salesforce pode começar ali a estudar Muli, entender para que serve, né? E se você não é um profissional Salesforce ainda, não se preocupa, tá? Isso aqui também vai ser a base para você poder começar. Bom, quem não me conhece ainda, eu sou Renato, eu sou arquiteto de integrações na Evermind. Eu já atuo com tecnologia, desenvolvimento de sistemas há mais de 11 anos. Desde 2016 tenho trabalhado com o Mulisoft, né? Eu atuo bastante na comunidade de Mulisoft, né? Tenho algumas certificações, tenho também, né, um reconhecimento da Muli, né, de Mulisoft Mentor. Aqui está meu e-mail e nesse QR Code também tem meu LinkedIn, então caso alguém queira entrar em contato comigo, será um prazer conversar com você. A nossa agenda aqui, nós vamos entender o que é o Mulisoft, né, para que serve, por que que nós devemos utilizar o Mulisoft nos projetos de Salesforce, né, a gente vai entender o que que a gente ganha, né. Claro, eu só acredito vendo, né, então a gente tem que ter uma demo, né, para a gente ver, o Mulisoft, em ação. E vamos pincelar também, trilhas e treinamentos e certificações, para a gente poder entender as principais certificações, como que começa, né. A gente sabe que o Salesforce, a gente tem basicamente tudo lá no Trailhead, o Mulisoft é um pouquinho diferente, né, então a gente vai passar por isso também. Afinal de contas, né, o que é o Mulisoft, né? Eu acho que boa parte do pessoal, já ouviu falar do Mulisoft. Até para a gente, fazer uma pesquisa rápida aqui e entender, quem já trabalhou em algum projeto que tenha Mulisoft, coloca aí no chat, eu. Mesmo que você não tenha botado a mão na massa, né, você tenha trabalhado num projeto, às vezes é uma outra pessoa da equipe, às vezes uma outra consultoria, coloca aí no chat só para a gente ver depois, né, se você já teve algum projeto com o Mulisoft. Então, gente, o Mulisoft ele nasceu com uma missão bem específica, que é ajudar as organizações a mudar, inovar mais rápido, facilitando a conexão com aplicativos, dados e dispositivos. Pelo fato do Mulisoft ser da Salesforce, é muito comum as pessoas pensarem: "Ah, o Mulisoft serve para integrar Salesforce". Claro que ele serve para isso. Diga-se de passagem, por ele ser da Salesforce, ele vai fazer isso melhor do que nenhum outro, mas além disso, ele também, possibilita a gente se conectar com praticamente qualquer coisa. Eu trabalho com o Muli desde antes dele pertencer à Salesforce, e era muito comum, né, a gente trabalhar em projetos que às vezes não tinha Salesforce envolvido, integrando ERPs, e-commerces, e o Salesforce e o Mulisoft sempre deu conta, desse recado. Agora, por fazer parte do ecossistema Salesforce, tenho visto, né, uma tendência, a maior parte dos projetos que está pintando tem Salesforce no meio, né, porque tem uma sinergia muito boa. Aqui um pouco do histórico, tá? Se a gente for pegar aqui os últimos 12 anos, né, eh, talvez para muitos, né, o Murisoft pode parecer novo, né, porque talvez você participe da comunidade Salesforce e você ouviu falar do Murisoft recentemente, mas ele é um produto que ele já existe desde antes de 2010. Já existia já em 2010 uma versão 3 do Murisoft. Ele tinha começado com uma ferramenta open source, e ele foi ao longo do tempo se tornando cada vez mais enterprise. Ele era um produto on-premise, hoje ele já é cloud, né? Apesar de também suportar cenários on-premise. E teve algumas evoluções importantes, né? Até que chegamos ali em 2017 para 2018, onde a gente teve uma ótima notícia, que foi a Salesforce comprar o Muli.
foi uma transação que, se eu não me engano, foi 6,5 bilhões ali de dólares. E para mim, que trabalhava com Molisoft, eu fiquei super contente, porque era uma ferramenta ainda que não tinha um market share tão grande, né, aqui no Brasil pelo menos. E aí a gente vê, né, a Salesforce acreditando, né, eu pensei, poxa, estou no caminho certo. E a gente ficou muito feliz, porque desde então a Salesforce tem investido muito no Muli. Surgiram diversas novas features, né, dentre elas a versão 4 do Mulisoft, a famosa Titan Release, que foi uma versão muito importante. Até hoje a gente está na versão 4. É claro, é 4 ponto uns quebradinhos aí, né? Mas tudo surgiu dessa versão. E aí eu parei aqui em 2020 porque eu quero mostrar para vocês, né, em mais detalhes, algumas das features que vieram, né, com esse investimento da Salesforce. Um ponto que é importante a gente ter em mente, que o ecossistema Molisoft ele está crescendo cada vez mais. Então, antigamente, o Molisoft ele ficava limitado a um escopo de resolver integrações ali, pegar a informação do sistema A, mandar para o sistema B. Ele faz isso, faz muito bem, né? Só que agora ele tem mais features além disso, né? Então, aqui eu quero dividir, né? Então, existe um conjunto de features que são voltados para profissionais de TI, né? Ou seja, pessoas que precisam ter um conhecimento um pouco mais técnico, né? Para operar. E existe um conjunto de features voltado para business users, que a gente já vai falar sobre isso. Então, acho que o carro-chefe aqui da plataforma, né, do Mulisoft, é o Endpoint Platform. O Endpoint Platform, ele tem ali dois grandes módulos, né? Existe ali a parte de integration, né, que é a que a gente já deve ter ouvido muito falar, né? E nós temos também a parte de API Management, né? O integration utiliza-se também do API Management, né? Mas é possível também utilizar o API Management sem o integration, né? Então, o integration, a gente tem ali o estúdio, tem ali conectores, né? Tem ali a nuvem, né, do Mulisoft, onde a gente vai rodar os nossos processos de integração. A gente pode fazer essas integrações orientadas à API e utilizar os recursos do API Management para garantir a governança, segurança e monitoramento. Como também a gente pode ter um cenário onde a empresa ela tem microserviços, acho que hoje é muito comum, né? Muitas empresas, muitos clientes que a gente trabalha têm esse cenário de microserviços e geralmente são APIs, né, que são desenvolvidas nas mais diversas linguagens possíveis, Python, Java, Node.js, .NET. Essas APIs eventualmente estão rodando em alguma cloud, em ambiente Kubernetes, servidores, né? E elas precisam de segurança, né? Então, precisa de governança. Então, existem duas features que são relativamente novas, né? Tem menos de um ano, que é o Flex Gateway e o API Governance, que vai atender esse tipo de solução, né? De fazer a parte de API Management de microserviços que são desenvolvidos em outras linguagens, né? Então, essa parte, né, é a parte que compõe o Endpoint Platform. E nós vamos ter uma parte aqui para Business Teams. Isso aqui é bem assim o toque da Salesforce no produto, né? A gente que atua com Salesforce já há um tempo sabe que a Salesforce tem esse cuidado para cada vez mais criar ali recursos que sejam intuitivos, que às vezes analistas, às vezes usuários, né, ali com um pouquinho mais de conhecimento consigam resolver, né, as suas demandas ali sem necessariamente precisar de um profissional de TI, né? É claro, muitas vezes vai precisar de um profissional de TI para fazer alguma coisa mais avançada, né? Mas muita coisa ali a gente às vezes consegue resolver ali por flow e tudo mais, né? Então, existe também uma linha de produtos voltada para isso, né? Que é o MuleSoft Composer, né?
O nome ainda, acho que está meio em discussão, tem hora que chamo de Salesforce Composer, hora MuleSoft Composer, mas sempre ali é o Composer, né? E o que o Composer é? Ele é uma ferramenta de integração, né? Ué, mas 2 ferramentas de integração? Sim, né? Ah, mas por que 2, né? O Composer, ele é ali mais integrado dentro do Salesforce, eu vou mostrar isso para vocês, né? E ele tem esse apelo, né, voltado ali para business users, né? Ah, mas eu consigo resolver tudo com o Composer que eu faria ali com o Endpoint Platform Integration? Não, tá? O Composer ele vai ajudar em alguns cenários mais pontuais, né? Como assim? Ah, preciso integrar aqui o Salesforce com o Gira, né? Preciso aqui, toda vez que criou um account, eu quero mandar para o Google Drive, né? Então, tem alguns conectores ali mais pontuais, mas eu preciso fazer uma integração com o RP, com o SAP, que está lá no ambiente on-premise do cliente, né? Então, não é para isso que o Composer foi desenvolvido, né? Pelo menos ele ainda não tem essa feature, né? Então, num cenário mais avançado como esse, né? A gente vai para o Endpoint Platform e utiliza ali o Integration. E às vezes em cenários mais avançados a gente até utiliza tanto o Integration quanto o Composer trabalhando em conjunto. E temos também, isso aqui acabou de sair do forno também, o MuleSoft agora está fazendo RPA. Então, eles compraram uma ferramenta, eu não lembro o nome dela, era um player de RPA, e incorporaram ao produto, né? Então, o MuleSoft está atendendo também RPA. Então, imagina um cenário onde você está implantando Salesforce, você tira lá um pedido, e precisa enviar para um RP lá para faturar. Só que do outro lado, o RP é um legado, aquele sistema de tela preta, não tem API, não tem nem banco de dados, né? Como que eu vou enviar um pedido lá para ser faturado? Então dá para construir um processo RPA, né, um robô, que vai fazer essa tarefa lá. Então, em resumo, né, a gente tem 4 grandes produtos, né? A gente vai falar um pouco aqui de alguns deles. Antes de prosseguir, queria ver se vocês têm alguma pergunta antes da gente avançar. Acho que tá Se tranquilo tiverem, manda aqui. ver. Que por enquanto no chat tá tranquilo. Maravilha. Alguém colocou no chat aí que já trabalhou com Muli? Ou um projeto que é a Muli? 4 pessoas. Ah, muito bom. Sensacional. Bom, aí algo que eu gosto também de ressaltar sempre que você vai aprender uma ferramenta nova, né? Você tem que fazer uma avaliação do seu risco-retorno, né? Afinal de contas, tem um monte de coisa para estudar e às vezes a gente tem que selecionar aquilo que é importante, aquilo que pode gerar mais valor, né? E aí você pode estar se perguntando, será que vale a pena investir no Molisoft, né? E posso dizer que vale, né? Eu estou desde 2016 trabalhando com isso, né? Estou muito contente. O Murisoft ele é uma ferramenta robusta, né? Então ele está já em 3 categorias no Gartner, né? Então ele está lá há 7 anos no quadrante de líder na categoria de iPaaS. Então ele briga ali com Oracle Service Bus, os produtos da SAP, PI, PO, né? E ele ganha em muitos quesitos, né? Então ele consegue bater de frente com esses produtos aí que já são carimbados, né, no mercado aí de integração. Ele também lidera ali na categoria de Full Lifecycle API Management, né, já são 6 anos consecutivos ali na liderança, né, então ele está ali já prestes a passar o EPG, né, da Google, né, e isso aqui ainda nem tinha lançado aquelas features novas que eu comentei, né, de poder fazer o API Management de aplicações não Mulesoft, né? Então, é uma tendência aí crescente, né? Mulesoft logo assumir a liderança absoluta e ele vai estar presente também na categoria de RPA. Então, acho que ele está ali como visionário. Vamos ver aí em breve, quem sabe não chega também a liderança nisso, né? E aí, falando do Composer, né? Por que eu quis selecionar o Composer primeiro, né? Eu acho que para profissionais Salesforce,
essa vai ser a ferramenta que vocês vão ter mais facilidade, de aprender. Inclusive, vocês vão ter mais facilidade até do que profissionais de Endpoint Platform. Porque se a gente olhar a carinha dele aqui, ó, isso aqui vocês conhecem muito bem, isso aqui é Salesforce, né? Existe duas versões desse produto, né? Existe uma versão dentro do Salesforce e existe uma versão externa, né? Eu acho que o que vai ganhar mais corpo, mais mercado, deve ser realmente essa dentro do Salesforce. Se alguém já viu o Composer, já trabalhou, coloca aí no chat também, a gente gostaria de saber. E aí, o Composer, né, ele vai lembrar um pouco, né, o Flow Builder, né, ou o Orchestrator ali, né, só que a diferença do Composer é que ao invés dele ter triggers e apenas manipular ali registros e coisas internas do Salesforce, a gente tem nele a possibilidade de acionar conectores que vão fazer a chamada de sistemas externos, né. Então, aquele cenário que eu falei, às vezes uma integração ali pontual com o Gira, né, uma integração com o Google Drive, com o Slack, então pode ser orquestrada, pelo, Composer. Então, aposto que aqui a gente deve ter pessoas que dominam ali o Salesforce, dominam ali, o Flow Builder. Então, se vocês pegarem o Composer, né, para mexer, tenho certeza que vocês vão, ter uma curva de aprendizado aí, bem rápida, né. E aí, continuando, né, como eu falei, o Composer ele vai ajudar ali em cenários mais pontuais, né, mas, em cenários mais complexos, a empresa ela vai precisar ter um barramento de integrações, né, aonde a complexidade é muito grande, aonde são muitos sistemas que precisam ser integrados, ou existe um volume, maior de dados, e também, quando você realmente precisa, ter a governança, dessas integrações, monitoramento e tudo mais, né, o Endpoint Platform vai atender isso de maneira, melhor, né, nesses cenários avançados. E aí como que funciona, né? A gente, ao implantar o Endpoint Platform, diferente do Composer, que a gente faz uma integração ali mais ponta a ponta, no Endpoint Platform a gente constrói um ecossistema de integrações baseado em camadas. Então a gente tem a camada mais baixa, que é a camada de System, onde a gente chega no cliente, mapeia os sistemas que compõem aquele ecossistema, né, e que precisam de integrações. A gente constrói uma camada de integrações padronizada, né, em APIs. Então, cada sistema tem um protocolo, tem uma forma diferente de acessar, né? A gente padroniza isso nessa camada, né? Então, isso se transforma em conectores que vão ser acessados de maneira padronizada. Então, cada aplicação aqui vai ter um contrato, né, que a gente está trabalhando com o contrato REST, pode ter uma lógica ali, uma transformação e uma conectividade. E esse é um ponto forte do Molisoft, que é a gama de conectores. Aposto que muitos de vocês já devem ter trabalhado em projetos de Salesforce, integrando com SAP, e aí se não tinha um barramento no meio, talvez você tinha que construir integração SOAP, fazendo através de Apex, construindo XML, né? Imagino que seja super trabalhoso. Já com o Molisoft existe um conector, né, para o SAP, que vai facilitar bastante esse processo. E uma vez tendo essa camada de APIs, a gente constrói uma camada que a gente chama de processo, aonde a gente orquestra essas APIs que antes estavam ali lado a lado, individualmente, cada um no seu sistema. Agora a gente orquestra elas para executar realmente processos de negócio, né? Então, às vezes um pedido entra e aí precisa validar o limite do cliente, precisa acessar um outro sistema, ver se tem estoque, e aí se está tudo certo, precisa mandar esse pedido para o RP para fazer o faturamento, né? Então a gente consegue, através dessa camada, criar toda essa orquestração e, uma vez tendo a camada de processo ali bem definida, é só aplicar isso em diversas experiências. Então, imagina, eu tenho, né, um canal de vendas web, um e-commerce. Eu plugo esse e-commerce aqui,
Então, é muito comum esse ecossistema ele nascer, né, para atender um determinado projeto. No nosso exemplo aqui, atender um projeto de e-commerce, e posteriormente, né, a gente reaproveitar isso em outro projeto. Então, imagina, né, eu já tenho um e-commerce, faço vendas por lá, agora eu quero lançar um aplicativo e vender por lá também. Eu não tenho que ir lá no SAP, nos sistemas e me conectar de novo. Eu me conecto direto no Muli, reaproveitando, né, aquilo que eu já tinha construído anteriormente. Meu time to market vai diminuir, o meu custo de projeto, né? Eh, e é muito mais fácil, né, ali a gente acessar uma API Mulisoft baseada em REST, do que a gente ir lá no SAP e tentar entender a documentação lá, com os campos tudo com nome em alemão, né? A não ser que você fale alemão, né, pode ser mais difícil. E aí, às vezes você tem lá uma campanha pontual, né, então, vai ter um evento semana que vem, poxa, vamos fazer um formulário lá, vamos fazer uma ação em cima disso, né. E aí, às vezes, você precisa se conectar em alguma coisa aqui, é muito simples você criar aqui uma experiência para resolver isso, né. Então eu vou mostrar para vocês, mais para frente, né, um pouco, né, de como que seria isso aqui na prática, tá? Antes de avançar, alguém tem aí dúvidas? Não. Maravilha. Então vamos prosseguir. E aí eis a pergunta, né? Talvez até hoje você já trabalha, né, com seus Peraí, fores. desculpa, Renato. Aqui o Leonardo ele colocou uma pergunta aqui no. Já fiz muita integração entre Salesforce e SAP, de dados de clientes, vendas, produtos, preços, etc. Sempre usava o SAP PI como middleware da SAP para recebimento dos dados. O Salesforce enviava uma requisição REST chamando o SAP PI. Como o MuleSoft substitui este cenário? Maravilha, é uma ótima pergunta. Esse é um cenário bem comum, diga-se de passagem, né? O SAP, ele tem lá diversos módulos, né? Então ele vai ter lá o módulo lá do RP, que vai ter lá as operações dele. E aí, ele, para fazer esse tipo de integração, né, ele tem lá os módulos de integração dele, tem lá o PI, tem o PO, né? Que, de certa forma, é um módulo do SAP que faz o papel ali de barramento de integrações, né? Então o Muli ele consegue cumprir todas essas funções, né? Então, ao invés de ter que ter lá, né, uma BAP ou uma RFC no SAP e depois disponibilizar ela através do PI ou do PO, né, para que isso depois vire um web service, o Muli ele poderia substituir esse módulo adicional, né, ele ser o barramento de integrações, e quando ele fosse se comunicar com o SAP, ele se comunicaria direto, né, sem precisar do PI e do PO. E essa comunicação, ela pode ser feita através de um conector. Esse conector ele é um conector, inclusive, homologado pela SAP, né? Inclusive, vai um royalty para a SAP quando o cliente adquire esse conector. E o conector ele é capaz de executar ali RFCs, BAPs, inclusive fazer ali o consumo de iDocs, né? Então, o Microsoft iria direto ali no coração do SAP. Uma das coisas que a gente tem visto, tá? Também os clientes pedirem exatamente esse cenário, né? De olha, eu já tenho aqui o SAP PI, PO, né? Só que às vezes acontece, né? Não que eu acho que a ferramenta não seja boa, né? Mas às vezes, sei lá, a forma como que foi implementado, né? Então, às vezes é muito comum o cliente reclamar: olha, eu tenho aqui esse negócio, mas demora aqui uma eternidade para construir as coisas. Quando ocorre um problema, ninguém consegue achar o log, né? Então, o Mulisoft, ele, até por ser mais moderno ali, né, ele é bem avançado nesse sentido, né. Então, acontece cenários, né, de chega no cliente, é uma implantação de Salesforce, ele já tem o PO,
né, o API, teoricamente poderia se conectar com ele, mas aí o cliente pergunta, e integrador? Aí a gente fala do Muli e às vezes o cliente acaba até substituindo pelo Muli. Beleza? Show. E aí, né, eis a pergunta, por que a gente deve utilizar o Molisoft em projetos Salesforce? Existe uma série de motivos, né, que a gente vai listar aqui. Gente, esse cenário de integrar o Salesforce com o SAP, eu acho que é um dos cenários mais batidos que a gente tem, né? Integrar o Salesforce com algum RP, né? Tanto para enviar informação ali, quanto para receber. E geralmente ali a gente tem que trazer uma complexidade para o Salesforce, né? Então, às vezes acaba, né, o time lá de SAP disponibiliza lá a API de comunicação, às vezes no formato SOAP, né? E aí você tem que montar isso lá via Apex, né? E aí você acaba agregando uma complexidade no Salesforce, né? E aí, depois que colocar esse projeto no ar, vai haver a necessidade de monitoramento, né? De, poxa, como é que eu sei quando uma API de integração parou, né? Poxa, eu criei um cliente lá no Salesforce, ele não chegou no SAP, o que, que aconteceu, né? Então, às vezes são perguntas comuns, né? Às vezes tem clientes que nos procuram, né? É, falando exatamente isso, olha, eu tenho aqui um cenário, tenho aqui um outro Midware, mas eu não tenho log de nada, eu não tenho visão de nada, né? Então, o Molisoft ele vai ajudar a diminuir a complexidade em cenários assim, né? E aumentar a governança, né? Às vezes um cenário assim pontual, né? É, às vezes, se a pessoa fizer, se o time ali fizer bem feito e tudo mais, ela vai ter um esforço danado para trazer muita complexidade ali, às vezes, para o Salesforce, né? Mas é um cenário que vai, passa. Eu acho que tem muitos projetos rodando assim, né? Só que geralmente não é um para um, né? Às vezes você vai numa empresa aí que tem um porte um pouquinho maior do que pequena, você já acaba tendo um cenário assim, né? Você chega lá, a empresa tem 2 RPs, ela tem um e-commerce que não é um e-commerce da Salesforce, é um e-commerce de terceiro, né? E aí, como é que você vai integrar tudo isso? Você vai no Salesforce sair conectando, né, com todos os outros sistemas? Não que seja impossível de fazer, tá? Mas olha a complexidade que você está trazendo para dentro do Salesforce, né? Então, o ideal é que você tenha, entre o Salesforce e esses outros sistemas, você tem ali um barramento de integrações, né? Claro que a gente tem ali recomendado o Mulisoft, né, porque é uma ferramenta que a gente acredita e tem realmente dado resultado, mas se não for o Mulisoft, você tem que ter algum outro barramento, né? Você simplesmente pegar e sair conectando com tudo, por mais que funcione, né, em algum momento você vai ter alguma dificuldade com governança, em algum momento você pode ter um custo ali adicional, né, de ter que manter todo esse código funcionando, atualizado, né? Então, é recomendado que tenha, né, ali um barramento de integrações. Eu tenho visto, né, às vezes a gente tem a oportunidade de participar ali com a Salesforce e a Molisoft em alguma pré-venda, né? Então eu tenho visto a Salesforce em diversas oportunidades posicionar mesmo o Molisoft, e às vezes até, caso o cliente fale, não, não quero isso aí, às vezes até realmente indicar para o cliente que pode ter um risco, né? Ali não tendo um barramento. E aí, uma vez que você tem um barramento de integração, o Salesforce ele vai focar no que ele tem que fazer ali, né? Que são os processos que ele se propõe a fazer, né? Então o Sales vai vender, o Marketing Cloud vai fazer ali a parte de marketing, né? O Service Cloud vai fazer ali a parte de services, né? E quem vai realmente se responsabilizar por entregar essa informação para vários sistemas é o Midware, é o Molisoft. Então, nesse cenário, imagina, sei lá, eu cadastro o cliente no Salesforce e preciso mandar para 3 sistemas. O Salesforce não vai ter que se conectar entre esses sistemas. Ele vai mandar para o Muli,
e o Muli vai se virar para conseguir entregar isso aí para os 3 sistemas. Então, né, um dos primeiros fatores é reduzir essa complexidade que seria no Salesforce. Isso vai ali para o time que vai atuar no Meteor, só que o time que vai atuar no Meteor vai ter muito mais ferramentas, né, do que às vezes a gente ali no Salesforce só trabalhando com Apex. Renato, tem 2 Pode perguntas falar. aqui. Tá. A primeira é referente ao cenário anterior, né? O Anderson perguntou isso, seria como se fosse um microserviços? O Mulisoft ele vai atuar como um barramento, tá? Só que ele tem uma proposta mais moderna para isso, né? Quando a gente fala barramento, a gente logo lembra daqueles negócio pesado, né? Que você tinha que subir quase que um mainframe para suportar, né? O Mulisoft ele é um sistema distribuído. Então, cada quadradinho azul que eu tinha mostrado naquele desenho lá da arquitetura, né? É um microserviço, né, que roda ali isolado ali do outro. Então, de certa forma, sim, tá? A gente vai construir os processos de integração utilizando o conceito de microserviços. Beleza. Daí o Renato ele perguntou: é possível customização a nível de código ou apenas low code? É possível fazer a nível de código. O Mulisoft ele é baseado em Java, então ele roda ali em cima da JVM, né? Eu trabalho desde 2016, né? E vou falar para vocês, a maior parte das coisas que eu precisei fazer, e olha que eu já passei por alguns cenários bem complexos, a maior parte que eu precisei fazer, eu consegui resolver com low code, principalmente da versão 4 para frente, e aquele 3%, né? Que às vezes o low code não vai, né? Aí a gente tem como criar conectores customizados. E esse processo de criar conector customizado, a gente tem a possibilidade de fazer isso usando o Java, né? Ou usando aqui XML também. Pode fazer pergunta, Brad. Eu não Pode entendo fazer muito por bem, voz perdão aí. aí. Tranquilo, Posso fazer uma Renato. pergunta, então? Claro. Prazer aí, Brad. Pode. Cara, me interessa principalmente essa parte que você falou da parte da customização a nível de código. Só que eu tenho uma dúvida, eu nunca mexi com o Mulisoft, né? Já ouvi muito falar. Eu sou mais acostumado em fazer, tipo, construir o framework no back-end ali do Apex. E aí a minha dúvida é a seguinte, vamos supor, eu estou num ele contrata, né, a licença de Mulisoft, imagino eu, como cliente, consigo fazer a customização a nível de código ou não? Só quem trabalha com Mulisoft de fato. Entendeu minha dúvida? Acho que mais ou menos, né? Então vou falar aqui, se eu errar em algum ponto, você me corrige. Então você tem lá um projeto que você está ali prestando serviço para alguém, né? E aí esse projeto tem lá o Salesforce, e esse projeto tem ali a licença de Muli, né? Alguém ali vai ser responsável por fazer os desenvolvimentos em Muli, né? Geralmente é um time especializado que faz isso, né? E aí, ou não também, né? Às vezes é um time que está aprendendo, né? E aí as pessoas que têm acesso para fazer o desenvolvimento low code no Muli vão ter acesso também para criar esses componentes, para estender a plataforma, né? Então é algo que o desenvolvedor ele pode fazer. Claro, na hora de publicar é necessário ter um acesso um pouco mais ali restrito, né, de um admin. Mas desde que você negocie com o admin da plataforma, você desenvolve, ele publica e você usa. Mas o Mulisoft, ele é um app que se instala no Salesforce ou não? Ele é um software completamente tipo um app da App Exchange? Porque eu estou perguntando porque um app da App Exchange ele é fechado, né? Eu não vou conseguir editar, Uhum. eu só vou editar. E é essa que é a minha dúvida, eu não faço ideia mesmo. Perdão, se Cara, for uma dúvida muito. não, eu acho que foi uma excelente pergunta, tá? O Mulisoft ele não é um app ali do App Exchange, tá? Ele é realmente um produto à parte, né? Ele, inclusive, vai estar rodando num ambiente à parte do Salesforce, né? Então, é como né, ali fosse uma plataforma completamente à parte, tá? O Composer... Diretor, perdão, aqui minha filha chegou.
Mas entendi o que você quer dizer. Tipo, instalando um de fora, não é um aplicativo que se conecta, então eu não tenho acesso a esse código dele. Se eu tiver no cliente, né, contratando. Entendi, brother. Muito obrigado por responder. Valeu mesmo. Vou agora primeiro. Não, fica à vontade. O Composer, ele até tem essa característica, tá? Dentro do Salesforce, e lá você não tem como estender muito mesmo. Mas o Endpoint Platform é completamente independente. E aí, a gente tem alguns conectores nativos para o Salesforce, né? Então vamos pensar o seguinte, não sei se alguém já trabalhou com CDP. Preciso mandar uma informação para o CDP, para ele fazer a ingestão de dados, né? Sem o Mulisoft, você ia ter um trabalho de ir lá explicar as APIs de ingestão para o cliente, e aí é um vai e volta, dá suporte, né? Se você tem um Mulisoft, ele já tem um conector para isso, né? E aí o desenvolvedor Mulisoft ele já sabe ali mais ou menos, né, como é que usam os conectores, né? Então isso vai facilitar demais o trabalho. Até eu tenho uma história legal com esse conector, depois um dia a gente fala, eu fui uma das primeiras pessoas a usar ele, né? E achei bem interessante. E existem os outros conectores também, né? Eu vou pegar um exemplo. Eu quero receber um dado do Salesforce. A gente pode criar um evento de plataforma no Salesforce e o Muli lê esse evento de plataforma, né? Posso criar um CDC no Salesforce, o Muli lê esse CDC, né? Eu posso criar um push topic lá, o Muli lê isso, né? Então, isso aqui facilita demais essa interação, né, com os produtos Salesforce. Quero ressaltar que esses conectores, eles usam por debaixo dos panos as APIs nativas do Salesforce. Então, os hard limits que a gente conhece, API calls e tudo mais, conta para o Mulisoft também, tá? E fora os conectores que a gente tem para se conectar no Salesforce, a gente tem outros conectores também para se conectar no SAP, banco de dados, Oracle, AWS, Workday. São mais de 200 conectores e sempre estão lançando novos, né? Então, olha que bacana. Para pegar o dado do Salesforce ou para enviar o dado para o Salesforce, você já tem um conector de Salesforce, né? Ali para quase qualquer nuvem da Salesforce. E aí você tem esse dado, você precisa ou buscar em algum lugar ou mandar para algum lugar, e aí você tem aqui um outro conector para isso, né? Então, preciso me conectar com o sistema legado que é SOAP. Eu tenho um conector aqui de SOAP, né? Que através do low code eu consigo consumir SOAP. Então, tem uma produtividade aqui bem grande, né? Então, às vezes, algo que a gente iria apanhar para fazer no Salesforce, em Apex, né? Aqui no Muli a gente talvez consiga fazer mais rápido, porque é uma ferramenta que foi feito para isso mesmo, né? Foi feito para integração. Fora isso, a gente tem aqui aceleradores e templates, né? Então, por exemplo, o cenário mais batido do mundo, né? Integrar Salesforce com SAP. Então, aqui nesse Exchange, né, a gente pode acessar e baixar exemplos oficiais da Murisoft, né, templates, que a gente já tem como base já para a gente começar a fazer nosso projeto. Claro que isso aqui não é o projeto pronto, a gente baixa isso e customiza para o nosso cenário, mas isso faz com que a gente não tenha que começar o projeto do zero, a gente já começa com uma linha de base. Então, existem pesquisas aí, né, que o pessoal faz, que aí dizem que acaba tendo uma produtividade até 3 vezes mais rápida, né? E, né, acho que o que eu deixo como mensagem vai reduzir demais a complexidade, tá? Agora a gente tem aqui uma demo, né? Antes da gente avançar aqui para a demo, alguém tem alguma pergunta? O microfone está aberto, pessoal. Podem fazer a pergunta em vez de escrever, se quiserem. Bom, acho que está de boa. Maravilha. Peguei um cenário aqui bem simples, né? Até seria legal trazer aqui uma integração com SAP, mas infelizmente eu não tenho aqui uma instância de teste, né? Então eu fiz uma integração do Salesforce, né? Com o banco de dados aqui, né? Com o MongoDB. E também enviando arquivos aqui para um SFTP. Então eu estou mandando arquivo XML, mandando aqui arquivo no formato CSV também, né?
Então, às vezes você pode ter um cenário de algum cliente, né, que você precisa às vezes acessar um sistema legado, o sistema não tem APIs, e aí você precisa acessar a base de dados, só que a base de dados não está na internet, né? E como que o Salesforce vai acessar ali, né? Isso daí. Então, o Mulisoft ele tem, tá, como ser conectado dentro da infraestrutura do cliente, seja instalando o Mulisoft na própria infraestrutura do cliente, né, ou usando a versão cloud do Mulisoft, só que configurando ali VPNs, né, IPsec, né. Então, isso é feito de forma bem facilitada no Mulisoft. Então, eu estou aqui, né, com uma org de desenvolvimento. Então, aqui no meu cenário, eu tenho um objeto aqui que eu criei customizado, que é um objeto de imóveis. E eu vou criar aqui, editar um imóvel, né? E ele tem que chegar aqui no meu banco de dados, né? Eu não tenho nenhum registro aqui nesse banco de dados. E ele precisa chegar também aqui nesse servidor SFTP. Eu também não tenho nenhum arquivo. Eu tenho aqui alguns. Vamos apagar esses arquivos. Vamos deletar eles. Maravilha. Arquivos apagados. Agora realmente eu não tenho nenhum arquivo. Então, vai precisar chegar aqui 2 arquivos, né? Então, vou criar aqui um imóvel. Aqui é bem simples, né? Só para ter um exemplo. Então, vou colocar aqui, né? Casa no litoral. Vai ter aqui 3 quartos, 2 banheiros. Litoral é caro, né? Então vamos colocar aqui 600 mil. O aluguel é 3 mil. A cidade aqui é Rio de Janeiro. O estado aqui é RJ. E o bairro aqui é Copacabana. Copacabana. Vou salvar aqui a informação. Né? Legal. Vamos ver se chegou já no banco de dados, né? Ó, chegou, é instantâneo, né? Aqui, ó, casa no litoral. O arquivo, ele vai demorar um pouco, eu já explico por quê, né? Acho que ele demorar aqui uns segundinhos. Já chegou também. Então eu gerei aqui um arquivo XML. Aqui eu gerei um arquivo XML, né? Com as informações do imóvel. E gerei também um CSV. Mas por que esse case, né? Isso aqui, um cliente, né, do ramo de imobiliária tinha pedido para a gente fazer uma POC uma vez, eu acabei guardando aqui esse exemplo, né, não tem nada que identifique ele aqui. Então, um cenário que ele falava, olha, eu cadastro aqui o imóvel e eu preciso mandar isso para vários sites, né? Como que eu consigo fazer isso sem ter que fazer o Salesforce e conhecer todos os sites, né? Então, aqui ele gerou também o CSV, né? E como que isso é feito, né? Aqui no Salesforce, né, para me comunicar com o Muli, eu criei aqui no Flow aqui eu criei aqui uma trigger que quando o registro é criado, é alterado, né, ele dispara aqui um evento de plataforma. Aqui eu fiz de forma bem simples no Salesforce, só para ter um exemplo, tá? Então, me perdoem aí se a gente cometeu algum pecado aí ou faltou utilizar aqui algum design pattern. Então, né, acho que todo mundo aqui está acostumado com o Flow Builder, imagino eu, né? Então tem uma trigger aqui, quando for ocorrer aí uma edição, uma alteração, e aqui eu disparo um evento de plataforma. Então eu tenho esse evento de plataforma criado, né? Aqui eu passo os campos, né? Que eu preenchi no objeto, né? E quando ele termina aqui, ele dispara esse evento de plataforma, né? Até mostrar aqui para vocês. Então, acho que uma vantagem aqui é que a gente não precisou aqui fazer Apex, né? A gente não precisou fazer uma chamada REST, uma chamada SOAP, né? Muito menos precisou gerar arquivos, né? Então, esse aqui é o meu evento, né? E aqui a gente
cria aqui os campos customizados dele, né? E feito isso no Salesforce, né? Aí começa o trabalho no Murisoft. Esse aqui é o estúdio de desenvolvimento do Murisoft. Aqui a gente está falando do Endpoint Platform, tá? A gente não está falando do Composer. O Composer é como se fosse um flow dentro do Salesforce. O Endpoint Platform, eu tenho uma IDE local de desenvolvimento, né? Onde eu tenho aqui os componentes, eu vou arrastando, soltando. E aqui eu tenho um conector que ele ouve os eventos do Salesforce. E aqui é bem interessante, porque eu configurei o conector, coloquei aqui o meu usuário aqui de aplicação, meu Connected App, ele já lista para mim aqui o evento, né? Aqui eu posso escolher, eu quero somente novos, eu quero pegar aqui utilizando o Replay ID, né? E a partir disso o evento cai aqui já, e aqui começa a ação no Murisoft. Então aqui eu estou convertendo para JSON, né? Estou fazendo aqui estou logando aqui a informação, isso é muito importante, né? Estou aqui mandando para o banco de dados e estou aqui mandando para o FTP, né? No banco de dados, olha que coisa simples de ser feita, né? Aqui eu estou verificando se o registro já está no banco de dados. Caso ele já esteja, eu atualizo ele. Caso ele não esteja, eu insiro, né? Então, esse aqui é um conector do MongoDB, né? Então, ele aparece aqui na minha palheta, aparece aqui as opções que eu tenho disponíveis, né? E aí eu coloco ele aqui e apenas configuro com o que eu preciso aqui, né? Então, esse bloco aqui faz a inserção no banco de dados. E o arquivo, eu fiz aqui, né, um cenário aqui um pouquinho mais complexo. Deixa eu abrir aqui para vocês, espera aí que travou. O arquivo, eu criei aqui um mecanismo de agrupamento, porque geralmente quando a gente tem uma integração em arquivo, você não vai mandar registro por registro num arquivo, né? É bem comum, quando isso acontecer, de você, às vezes gera um arquivo por dia, né? Gera um lote aí mais razoável para fazer o envio. Então, o que eu fiz aqui? Quando ele vai integrar com o FTP, eu estou usando aqui um componente do Murisoft, né, que é um componente aqui chamado Aggregators. E eu tenho aqui uma opção que é baseado em tempo, né? Então eu falo, olha, eu quero que assim que chegue um registro, você segure e você só envie depois que chegar num determinado tempo, né? Ou a gente tem a opção também, né, de se deu uma determinada quantidade de registros, né? Então aqui eu coloquei, ó, quantidade máxima de registros 10. Lógico, na vida real a gente vai colocar aqui um número bem maior. E o período, para a gente não ter que ficar esperando aqui uma eternidade, eu coloquei 10 segundos, né? Mas eu poderia colocar aqui um dia. Então ele vai receber as informações, vai segurar aqui dentro e vai mandar uma vez por dia um único arquivo, né? Então eu acho que seria até um cenário mais razoável para isso. Quando ele atender essas regras, ele vai disparar esse pedaço aqui. Que aqui eu estou gerando aqui o nome do arquivo dinamicamente, né, baseado na hora. E aqui ele vai fazer em paralelo, né, a geração do CSV. Aí você deve estar pensando, pô, agora vai começar a complicar, né? Pô, gerar um arquivo CSV. Pô, deve ter que escrever código para isso, como é que funciona, né? A gente tem um componente de transformação chamado DataWeave, né? E basicamente a sintaxe para fazer um CSV é essa, né? Aqui, acho que por algum motivo, não sei se é porque eu estou com pouca bateria, ele travou e ele não está carregando aqui. Deixa eu até parar aqui a aplicação. Ele deveria carregar aqui a parte de ligação, né? Isso aqui eu não preciso nem escrever, porque eu tenho aqui de um lado a informação como é no Salesforce e eu tenho de outro o meu template de CSV. Então eu só vou arrastando, soltando, né? XML, a mesma coisa.
né? Então aqui ele está montando XML, muda aqui, ó, output XML, muda aqui, né, output CSV, coloco aqui o separador. Claro, vamos ser sinceros também, né? Aqui no exemplo é um XML bem básico, né? Claro que na vida real, às vezes a gente tem um XML maior, a gente vai utilizar a ferramenta de arrastar e soltar para montar aquilo que já dá match, né? E eventualmente, né, às vezes a gente pode colocar uma expressão aqui, né? Às vezes para fazer um casting, né, formatar o dado do jeito que a gente precisa. E uma vez, né, que a gente gerou aqui a transformação, a gente escreve isso no servidor de SFTP, né? Então, não sei se é porque eu trabalho com isso, mas é um código aqui, né, entre aspas, porque é low code, é bem simples, né, para resolver, né, essas duas integrações. Eu posso, inclusive, rodar aqui no modo debug, né? Ó, vou colocar. Se tiver dúvidas aí, fiquem à vontade, demora um pouquinho para Tem 3 subir. perguntas aqui daí já, tá? Manda ver. Então tá. A primeira pergunta do Augusto Cunha é muito de iniciante mesmo, não tem nada pergunta de iniciante, meu amigo. Fica à Não vontade. sei se é o local ideal e peço desculpas por isso, não esquenta a cabeça. Mas quem não programa, não é da área de TI e quer fazer uma migração de carreira e começar do zero, é viável fazer através de uma das plataformas, seja ela Mule ou Sales? Caso sim, você indica alguma plataforma específica e indicam algum caminho para o aprendizado? Essa é a primeira pergunta. Uhum. Poxa, foi uma ótima pergunta. Você não precisa ser um profissional de TI, um programador para você começar. Não tem ali nenhum pré-requisito específico, a não ser você saber ler e escrever, né? Para você começar a estudar o Mulesoft, o Salesforce, né? Então, acontece, às vezes, pessoas de vir de outras áreas, né? Que às vezes não é necessariamente área de exatas. Eu tenho, né, um cara aqui no meu time, a gente chama ele de doutor, porque ele é doutor mesmo ali, né? Ele é advogado. Então ele tinha lá uma carreira de advogado, eles são muito bons com texto, com conta eles às vezes não gostam muito, né? Engenheiro gosta de conta. E ele migrou, não, vou para a Molisoft, que ele mora ali em Brasília e tem bastante advogado lá, ele não, vou para uma área diferente, né? E está trabalhando lá, um dos nossos melhores desenvolvedores, né? Engraçado, estava falando sobre isso também com o pessoal e é a mesma coisa, cara. Você tem que ter a vontade, você tem que estudar e, independente da área que você vem, se você realmente foca no estudar e no aprendizado, você vai para frente, independente do background que você tenha. A segunda pergunta é: existem conectores apenas com NoSQL? Seria Nodal? Isso, entendi. É no SQL, né? NoSQL? Ou com bancos relacionais? Peraí, relacionais também? Existem também para bancos relacionais. Então a gente consegue se conectar com Oracle, MySQL, SQL Server e etc, né? Tudo o que funciona ali em cima de ODBC vai suportar ali, tranquilo. E tem os conectores não relacionais também, né? A gente viu o Mongo, tem do Redis, tem lá daquele banco de dados da Microsoft lá o Cosmos, né? Tem sim. Beleza. E a pergunta agora da Luciana. As chamadas do Mule contam nos limites normais da org, do Salesforce? Essa é uma excelente pergunta. Eu já vi, só para vocês terem uma ideia, gente da Salesforce, às vezes, procurar o time de Mule e perguntar isso, né? E conta sim, tá? A gente tem os conectores, mas os conectores, eles utilizam as APIs nativas do Salesforce. Então, tomem muito cuidado, né, ao utilizar ali os conectores. Quem já trabalha um pouco mais de tempo com Salesforce já sabe já as melhores formas, né, de poder usufruir ao máximo, né, o que tem ali de limite. E aí, às vezes,
né, já aconteceu já de, às vezes, um cliente procurar porque ele está estourando os hard limits dele, né? E aí ele está lá fazendo integração com Java, com outro barramento, né? E às vezes as pessoas que construíram não tinham essa ideia dos hard limits, né? API calls e tudo mais. E aí a Salesforce recomenda, né? Não, coloca o Muli lá, né? O Muli vai ajudar nisso. E aí como que o Muli ajuda, né? A você economizar limites, API calls e tudo mais. Eu não sei hoje, tá? Mas antigamente, conforme você iria adquirindo nuvens da Salesforce, você vai agregando mais limites, né? Então teve um tempo que, se você era um cliente Salesforce, se você tivesse Muli, a Salesforce te dava uma quantidade ali a mais de API calls, então isso já ajuda a aliviar um pouco, né? E a forma como que as coisas é feito no Mulisoft pode ser utilizado um design pattern específico para otimizar, às vezes mandar em lote, não mandar de uma em uma. Já tive um cenário em que o cliente tinha uma aplicação em Java que lia lá a informação do Kafka e mandava para o Salesforce de uma em uma, né? Do ponto de vista de arquitetura, pô, é uma solução ok, event-driven, tudo mais, né? Só que era um volume grande de registros, né? Então estava começando a preocupar os limites, né? E a gente teve a oportunidade de fazer ali uma solução em Murisoft, então a gente lia do Kafka, montava lote de integração e mandava lote, né? E aí resolveu essa questão também. Beleza. Bom, tenho duas perguntas aqui que elas são bem conectivas, né? Do André Menendez e do Leonardo Pinto. Boa noite, imagino que sou um cliente que já tem uma org e quer adquirir também o MuleSoft. Como é dada essa precificação? É por licença, quantidade de sistemas integrados ou alguma outra coisa? E o do Leonardo também pergunta, como funciona o licenciamento do MuleSoft? Se é por licença, por org, ou se precisa pagar por conector, ou licença de MuleSoft já engloba todos os conectores? Certo. A Mulisoft, ela tem hoje vários produtos, né? E cada produto tem uma característica diferente, né? Então eu vou pegar, por exemplo, o Composer. O Composer, né? Você tendo ali o Salesforce, adquirindo o Composer, você vai pagar por chamadas, então API calls. Então você vai ter lá um valor fixo mensal, você vai ter uma franquia de API calls e você pode eventualmente adquirir mais, né? O Composer funciona assim. O RPA eu acho que é similar, inclusive acho que eles têm um pacote onde você compra os dois junto aqui, é bem interessante, isso é um custo-benefício legal. Endpoint Platform, o integration não é por API calls, é por processamento. A gente chama de cores de processador. Então você você passa ali para a Muli, né? Qual que é o volume que você espera de tráfego ali de informações. É feito um cálculo, né, de quanto de processamento você precisa, e aí você faz a assinatura do Muli, que já vem já com um número específico de processamento. E se você precisar crescer, tiver mais demanda, né, precisar de mais processamento, você vai adquirindo processamento à parte, né? Então, é assim que funciona o licenciamento. E aí, sobre preço, né, acho que só o Composer RPA, se a gente acessar o site, acho que o preço ali é público, né? Já o Endpoint Platform é um valor que tem que realmente procurar um executivo de contas da Salesforce, né? Porque daí ele vai ter de repente uma condição comercial específica, às vezes para um cliente que já é cliente Salesforce, tá? Mais alguma? Tá, esse daqui da Alessandra, eu acho que você vai falar depois. Ela está perguntando quais as trilhas você indica do Trailhead para começar a aprender a MuleSoft. Legal. Já o próximo tópico, né? A gente já está chegando, inclusive, no finalzinho, né? Tá chegando estouramos até um pouquinho o tempo, mas eu já vou falar dessa parte aí também, tá? Tempo estamos de boa.
Ah, maravilha. Aí, continuando, eu coloquei aqui para executar em modo debug, né? Coloco aqui um breakpoint, é o vermelhinho. Eu vou vir aqui no Salesforce, vou editar aqui um outro registro. Vou editar esse registro aqui. Colocar aqui, ao invés do com, colocar barra. Vou salvar. Olha, ele já cai aqui no Murisoft. E aí eu consigo, né, ir navegando, ó, ponto a ponto, né, e vendo aquilo que está acontecendo. Então isso facilita demais. Ó, ele vai buscar no banco, ver se tem, né? Se não tem, ele vai inserir, ó. Então só tem um registro, inseriu, né? E aí ele vai aparecer outro registro aqui. Ó, apareceu. Ó, com. E aí, ó, avançando, né? E ele vai enfileirar aqui, né? Para depois gerar aqui o arquivo. Então isso aqui facilita demais. Às vezes você está num cenário ali um pouco mais complexo, você precisa identificar um erro, né? Então isso aqui é bem intuitivo. Bom, a nossa demonstração é essa. Aqui eu executei tudo no meu ambiente local. Por curiosidade, a cloud da Muli ela tem essa carinha, tá? Então aqui eu tenho diversos. Cada caixinha azul que eu mostrei lá da arquitetura é uma linha aqui, né? Então eu tenho diversos processos aqui rodando, né? Eu consigo visualizar aqui todos como um interage com o outro, é bem legal, né? E aí eu acho que a gente vai ter, talvez no futuro aí, mais sessões e tudo mais, né? E aí a gente se aprofunda mais aqui na plataforma, né? A gente pode entrar aqui na parte de como é que a gente olha logs, faz troubleshoot e vê aqui tudo que está em execução. E para a gente ir para o encerramento, né? Vamos para a parte aqui de trilhas e treinamentos. Então, eita, era Shift F5, né? Por incrível que pareça, tá? Existem 7 certificações disponíveis para a Mulisoft, né? Então, poxa, o Maurício, você está com 21 de Salesforce, né? Isso. Olha, então dá para chegar em 30 aí daqui a pouco, hein? Juntar de Mulisoft e tudo mais, né? Então, mas a gente fala 30, mas gente, 21 não é para qualquer um não, hein? Tem que ralar muito. Quando eu crescer, eu quero ser igual ele. E aí, dentro aqui do Mulisoft, a gente tem 7 certificações e 3 delas são novas, né? Essa certificação, gente, anotem ela, tá? MuleSoft Integration Associate é a certificação de entrada. Então, se você está começando agora, né, ou se é um profissional Salesforce, essa talvez vai ser a certificação indicada para você ingressar no ecossistema. Ela não requer ali experiência, ela não vai cobrar de você prática, mas você vai aprender ali, você vai ter uma visão 360 da plataforma, né? E aí, se você tiver assimilado bem, associado bem o conceito, você presta a prova e passa. Ela teria ali o mesmo grau de complexidade daquela Associate da Salesforce, né? Talvez alguém aí tenha feito, né? Elas foram lançadas juntas, tá? Existe essa certificação aqui também, uma não é dependente da outra, tá? Você pode fazer direto essa outra que eu vou mostrar, que é MuleSoft Hyper Automation Specialist. Essa certificação, eu acho que um profissional de Salesforce tem mais chance de aprender mais rápido e passar do que um profissional Mule. Por quê? Aqui não cai conteúdo de Endpoint Platform. Aqui vai cair Composer, vai cair RPA, vai cair até pergunta de Flow Builder, né?
Então, se você hoje é um cara já, uma pessoa craque já em Salesforce, conhece o Flow Builder, já conhece o Orchestrator também, né? Dá uma olhadinha, né? É claro, tem a parte de RPA, que também é um pouco grande, tem a parte do Composer, né? Mas é uma certificação legal também para tirar. Essa aqui é um pouco mais pesada, ela vai exigir aí um conhecimento um pouco mais profundo, né? E existe a certificação de MuleSoft Developer Level 1. Essa é para quem realmente vai querer trabalhar com o Endpoint Platform. Né? Então, se você olhou ali o estúdio, né, e falou, pô, eu quero fazer isso, essa é a certificação indicada para você tirar. Você pode começar por qualquer uma dessas três, tá? Não tem uma ordem, né? Se você vai trabalhar com Endpoint Platform, você já pode começar direto com essa, ou você faz a Associate, depois faz essa, né? São opções. Então, essas daqui são as certificações de entrada, 2 delas são novas, né? E se você for realmente virar fera em MuleSoft, né? Aí você pode tirar level 2. Essa também é uma certificação que acho que tem menos de um ano ainda, né? E você pode tirar a certificação de arquitetura, né? Uma pergunta frequente. Eu não tirei as de entrada. Eu posso tirar level 2? Não pode, tá? Tem que fazer a MuleSoft Developer Level 1. Eu não fiz nenhuma de entrada. Eu posso fazer a de arquiteto? Pode, tá? Eles não vão te impedir de fazer a prova, mas não estou dizendo que vai ser fácil, né? Essa certificação de arquiteto, ela é muito mais densa, né? E aí, se você vai direto nela, sem ter feito aqui a de Developer Level 1, você vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Tirou essa de arquiteto, essa daqui é um arquiteto de plataforma. É como se fosse um admin, tá? Só que é um admin bem mais avançado, né? Então é um admin que tem que configurar VPN, é um admin que tem que configurar firewall, certificado SSL, load balancer, né? Mas é um admin. Instalar o MuleSoft quando é on-premise, né? E existe uma de arquitetura que é a MuleSoft Integration, né? A outra é a MuleSoft Platform. Essa de Integration é realmente aquele arquiteto que constrói soluções, né? É o cara que vai fazer o desenho ali da integração, vai fazer os cálculos, né, de size e tudo mais, e vai acompanhar o time, né? Ou às vezes até mesmo sentar com o time para codificar. Então essa certificação ela tem ali um grau de exigência maior. Não tem um pré-requisito, você pode fazer qualquer uma dessas duas, né? Sem ter feito nenhuma outra, mas tirar essa daqui sem ter feito nenhuma outra, vai ralar. Meio que uma vai preparando para a outra, né? E tem uma nova também, que é a MuleSoft Catalyst. A MuleSoft Catalyst é uma metodologia recomendada pela MuleSoft, que tem ali um conjunto de boas práticas para você implantar o MuleSoft e ter sucesso. Então, lá tem todo um blueprint, né, das boas práticas, né? E aí eles lançaram uma certificação para isso. É uma certificação mega teórica, né? Você realmente tem que ter já um conhecimento avançado de arquitetura e de plataforma, né? Mas é um conteúdo que é muito importante, né? Ter conhecimento, porque isso aqui vai ajudar a gente a entregar um projeto com uma chance maior aí de ter sucesso, porque ele traz aqui alguns pontos que às vezes a gente não conhece, não se preocupa, né? Porque às vezes, enfim, nem todo mundo tem uma experiência grande, né? E aí, usando, né, o manual do Catalyst, lá vai ter um passo a passo, né, do que é recomendado fazer em determinadas situações. Bom, são 7 certificações, né? Antes da gente avançar, né, e falar um pouco mais das trilhas, né? Temos perguntas? Aqui, não, já o Samuel já respondeu. Qual que seria o valor das certificações? Está entre 200 a 400 dólares, né?
É o Isso, mesmo nível da Salesforce. É padrão, então. exato. 200 A, são os associ- normais e as 400 são os arquitetos. a Associate, ela é um pouquinho mais em conta, né? Igual na Salesforce. 75? Deve ser isso. Eu não tenho certeza, porque geralmente a gente acaba pegando voucher, né? Acho que principalmente para mim, que tem o privilégio, né, de atuar na comunidade, às vezes a Murisoft ela faz algumas promoções, então tudo que eu tirei de certificação, meio que a gente acabou ganhando, né? É, e, mas é mais ou menos essa faixa de preço mesmo, tá? Show, valeu. Eu vou tentar fazer essa aqui, então, do meu Software Integration Associate daqui a um ano, depois que eu estiver estudando bem. Cara, essa é legal. Depois eu vou passar aqui essa já está no Trailhead. As outras não, né? Mas está no Trailhead. Depois dá uma olhada, você vai ver que, pô, o cara que já tem essa bagagem aí, você vai tirar de letra. Aí, aonde que eu consulto as certificações? É porque isso aqui muda, tá? Até um mês atrás não tinha essas três aqui, né? Esse site aqui, por enquanto, ainda não é no Trailhead, né? Eu acho que é questão de tempo para estar no Trailhead, inclusive o Tableau, né? Já houve uns movimentos, né, dos treinamentos já serem movidos ali para o Virtual Academy, né? Então, uma hora vai chegar lá. Então, acessem esse link e consultem lá o que é a certificação, o que é cobrado. Ele indica também qual é o treinamento, o preço, né? E aí, não se assustem, tá? Quando vocês virem que, por exemplo, um treinamento para essa certificação custa, sei lá, 5, 6 mil dólares, né? Geralmente, quem faz esse treinamento nunca vai pagar 6 mil dólares, né? Vocês têm noção quanto que é 6 mil dólares no Brasil, né? 30 mil reais. Então, pô, você vai, né, gastar 30 mil dólares. Geralmente, a pessoa que ela tirou aqui uma dessas de entrada, ela vai estar trabalhando numa empresa parceira Mulisoft, né? O mercado ele tem um déficit muito grande de profissionais. A gente sabe que, pô, um profissional bom de Salesforce ele não fica desempregado, né? Mulisoft é a mesma coisa. Então, né, você está começando hoje, você não tem 6 mil dólares, essa daqui você faz o treinamento, essas três, o treinamento é gratuito, né? Eu não sei como é que está hoje, mas ano passado, quando você concluía o treinamento, eles davam um voucher para você fazer essa prova, né? Eu não sei como é que está hoje, pode ser que tenha mudado. Então, pelo menos o treinamento dessas você faz na faixa. Você passando numa prova dessa, você pode hoje estar desempregado, mas certamente você vai, mesmo com essa questão de layoffs e tudo mais, o mercado ainda está muito bom. Então você vai certamente se colocar numa empresa e aí depois a empresa te ajuda a fazer o resto. E aí, né, aqui tá. Desculpa te interromper, Renato. Você Pode falou falar. em termos de mercado, uma pergunta que pingou agora em relação a termos de mercado. Para quem está começando, qual que é a faixa salarial de um Mule Júnior? Cara, varia de empresa para empresa, tá? Então, o que eu já vi, tá? Às vezes tem empresa que começa ali o trainee, às vezes 2K, a pessoa que está aprendendo, né? E depois vai subindo para 4 e daí por diante. Mas isso aí varia realmente de empresa para empresa, tá? Show. Às vezes tem empresa que vai até mais do que isso que eu falei, outras vai ser um pouquinho menos, né? Beleza. E aqui tá os links das certificações de entrada. Todas as certificações vocês vão encontrar a referência no training, né? Não é o Trailhead, tá? É no training. Mas existem alguns conteúdos que já estão no Trailhead. Então, por exemplo, essa Associate, todo o conteúdo já está no Trailhead, né? Tem uma Trail Mix lá, né? Que já tem já essa informação, né? Então,
você pode acessar lá e ir seguindo, né? E ela vai te direcionar para outros lugares também, né? Essa de Hyper Automation é ainda no site da Muli, apesar de ter uma trail, tem Trailhead também. E essa Level 1 ainda está 100% no site da Muli. Não é porque eu trabalho com isso não, e que eu vou puxar o saco, mas para mim, esse é o treinamento mais perfeito que eu já vi na minha vida, né? Por quê? Tem treinamentos que só enche linguiça, às vezes te prepara para uma prova, só que na hora que você vai trabalhar você não sabe nada. E tem coisas que é o contrário. O negócio é super prático, só que não te dá uma bagagem conceitual para você fazer uma prova. Esse treinamento, ele une os dois muito bem. Você vai fazer esse treinamento, se você fizer todos os exercícios, todos os laboratórios, né? Você faz tudo de forma gratuita e você você realmente levar a sério, né? Apenas fazendo esse treinamento, você vai conseguir já desenvolver, né, alguns processos de integração, já vai conseguir começar a trabalhar e consegue fazer a prova também, tá? Então, realmente é sensacional esse treinamento. E aí, se você vai realmente se aprofundar na plataforma, que é aquelas outras certificações, né? Fora a certificação, né, que eu mencionei, existem treinamentos, né? E aí esses treinamentos aqui também vão ajudar. Existem treinamentos, né? Embora não tenha uma certificação de suporte, de operações, né? Existem treinamentos, né, para o time de suporte, para o time de operações, né? E às vezes acaba cobrando algum conteúdo na certificação de arquitetura. Esse slide aqui, depois a gente vê uma forma de compartilhar com vocês, tá? Então, acho que a gente depois, né, Maurício, talvez consiga colocar o link em algum lugar. Então, fica tranquilos que vocês vão ter acesso. Qualquer coisa, me procurem também, tá? E para fechar, pô, se você gostou de Molisoft, você quer começar a trabalhar, ou você quer começar a estudar e quer interagir, né, com pessoas que têm esse mesmo objetivo, né, da mesma forma que a gente tem uma comunidade fantástica aqui de Salesforce, tem outras também ali dentro do Trailblazer, né? A gente tem também as comunidades de Mulisoft, né? Então a gente tem comunidade em Recife, Porto Alegre, Paraná também, São Paulo, né? Só que não estão dentro da mesma plataforma, né? Então elas estão dentro de uma outra plataforma, né? Que eu vou passar aqui o link. Quem quiser também, isso aqui é um grupo de WhatsApp de profissionais Molisoft do Brasil. Legal, tem basicamente todos os profissionais de Molisoft do Brasil nesse grupo, que vocês vão ver que não são muitos, e vocês vão ver que boa parte de quem está lá já não está mais no Brasil, né? Está no Canadá, a gente tem, acho que só a Ásia que a gente não deve ter ninguém, a gente tem gente da Austrália, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos acho que não tem ninguém, né? E é legal porque às vezes o pessoal joga alguma dúvida no grupo, não importa o horário que você jogar, vai ser um fuso horário bom para alguém e às vezes alguém acaba respondendo, né? Então, quem quiser entrar lá, printa aí esse QR Code, né? Ou depois, quando receber, clica no link e venha participar. Temos também o grupo de meetups, né? Que eu coloquei o de São Paulo, o que eu sou líder lá, né? Então, ou você escaneia o QR Code ou acessa aí, né? meetups.mulisoft.com São Paulo, né? E lá a gente costuma ter um evento todo mês, né? Eu sou um dos líderes, a gente tem outras pessoas lá também que nos ajudam na liderança, uma equipe ali fantástica. A gente vai uma hora combinar de levar, né, Maurício, um tópico de Salesforce lá também, para o pessoal de Muli conhecer melhor esse mundo, né? Então, se inscrevam lá, né? Aí você é notificado quando tiver novos eventos. E tem também um canal no YouTube, né? A gente coloca todos os meetups online gravados nesse canal no YouTube. Então é Mulisoft Meetups BR. Então procure no YouTube, se inscreva lá, né? E você já vai ter acesso a muitos meetups que já foram, deve ter mais de 20 lá, né? E os novos que vão aparecer lá também. Aqui alguns outros links adicionais. E é isso, gente. Caso tenham alguma dúvida, eu
estou aqui à disposição, né? E agradeço demais a presença, a participação de todos e o convite, Maurício. Pô, tamo junto, com certeza. E que nem eu comentei aqui, não, coloquei no chat aqui, vai ter mais coisas de MuleSoft com a comunidade Salesforce, essa parte de estender uma semana de eventos com mostrando essas integrações, a facilidade, né? Porque eu falo que facilita muito nossa vida da Salesforce em integrar, utilizando uma ferramenta que é perfeita para isso, né? Então, por que você gastar horas e horas e horas tentando desenvolver alguma coisa, se já tem uma ferramenta e se a empresa está apta a investir nisso, né? Por que não aproveitar? Então, vamos fazer mais eventos com certeza em conjunto com a comunidade de Mule, com certeza. E eu também me disponho a qualquer horário que você precisar aí, tirando a semana que vem, que a semana que vem eu estou no TDX. Depois disso, a gente pode marcar horário e eu, com o maior prazer, eu posso ir conversar sobre Sales Cloud, Service Cloud, Experience, o que for necessário. Maravilha, sensacional. Beleza, então. Novamente, muitíssimo obrigado pela disposição, todas essas informações de forma brilhante que você passou, todas as respostas às perguntas do pessoal aqui, essa interação muito bonita. E, novamente, coloco as portas abertas das comunidades Salesforce, né, para vocês e para a gente cada vez mais integrar as comunidades que ainda estão um pouco separadas, mas nosso objetivo final é ter uma integração, porque nós todos trabalhamos com Salesforce, né? Então, esse é o objetivo principal. Beleza. Pessoal, muitíssimo obrigado a todos. Sei que já estourou um pouquinho o nosso tempinho ali, mas valeu muito a pena, porque são muitas informações sobre uma coisa que tem que estar no nosso dia a dia. Muito obrigado, e assim que possível, creio que no máximo amanhã a gente já vai estar começando a postar o vídeo nas comunidades, tudo para vocês poderem revisar e compartilhar com as outras pessoas que infelizmente não puderam participar hoje. Tranquilo? Muitíssimo obrigado, uma boa noite, Renato. Valeu, muita gratidão. Obrigado. E até a próxima. Até, tchau, tchau, gente. Tchau.